Tudo bem, professor? Tudo bem, tudo ótimo. Hoje nós estamos, então, no nosso segundo dia da Semana da Química, né, que tem como tema Química, Indústria, Docência e Tecnologia. Teremos, então, a palestra com o professor Hilton Alves de Freitas, no qual ele é formado em farmácia pela UFPR, que é a Universidade Federal do Paraná, mestre e doutor de Ciências em Bioquímica e professor do Departamento de Química da UFPR também, e pesquisador principal do grupo de biopolímeros. Professor, eu quero convidar então o senhor para se apresentar um pouquinho melhor e estar palestrando para a gente com o tema da grande área da bioquímica. Agradeço então, Caroline, pelo convite, agradeço a todos vocês. Eu vou falar um pouquinho sobre o que a gente faz e o nosso laboratório já dentro da própria palestra, tá? Deixei ali os primeiros slides para a gente falar um pouquinho do nosso grupo de pesquisa, para vocês conhecerem um pouquinho da nossa atividade aqui dentro, né? Então, acho que ali vai ficar mais fácil de vocês entenderem um pouco mais sobre o que a gente desenvolve aqui, sobre mim também, já que uma boa parte da minha vida é a pesquisa dentro da universidade. Tá bom? Tudo bem, professor, fique à vontade e eu digo para o pessoal que está assistindo também que vamos deixar no chat o link do Forms para perguntas e convidamos o senhor também a depois tirar essas dúvidas. E também estamos muito gratos pelo aceite do convite de poder estar aqui hoje palestrando para a gente. Tá bom. Obrigado, tá? Eu que agradeço o convite. Pode ficar à vontade, professor. Então, eu vou falar para vocês um pouquinho hoje sobre esse tópico, né, biopolímeros. A minha formação quase que toda está em cima de biopolímeros, e falar um pouquinho dessas perspectivas tecnológicas. Eu vou discutir dois temas que eu acho que estão interessantes para a gente no momento, né, que é a parte de emulsões água em água e também como espessantes. Então, eu estou vinculado ao programa de pós-graduação em Química aqui da UFPR, uma pós-graduação conceito 7. Aqui vocês têm o site do nosso laboratório, algumas formas de contato que vocês têm ali, né, via e-mail, né, e aqui é o logo do meu laboratório, Biopol, né, e do meu grupo de pesquisa. Então, o sumário da minha apresentação vai acontecer da seguinte forma: eu vou falar um pouquinho sobre o nosso laboratório, falar um pouquinho sobre biopolímeros. Veja que o meu tempo é bem curto, então eu sumarizei muita coisa, né. Eu vou falar sobre emulsões água em água, vou perder um pouco mais de tempo aqui no assunto espessantes. Vou mostrar alguns trabalhos que a gente está fazendo, alguns deles até em interações com empresas. Daí, faço uma pequena conclusão. Na verdade, essa conclusão ela vai ocorrer após cada módulo, né? Quando eu falar da parte de emulsões água em água, vou fazer uma conclusão, falar de espessantes, faço uma conclusão, e ao final eu faço os agradecimentos. Esse aqui é meu grupo, né? Nós somos hoje em 16, é uma foto um pouco desatualizada, porque a pandemia impossibilitou uma atualização no momento, mas são 16 pessoas vinculadas a esse grupo de pesquisa. Basicamente, nós temos dois grandes públicos, né? Eu estou vinculado a duas pós-graduações, então a pós-graduação da Química aqui da UFPR e a pós-graduação de Ciências Farmacêuticas. Majoritariamente, os alunos são da Química. O nosso laboratório tem uma estrutura laboratorial bastante interessante, assim, para poder fazer as pesquisas. Esses são os equipamentos que a gente tem, que são de uso do nosso laboratório, do nosso grupo de pesquisa, né? A gente tem microscopia de força atômica, microbalança de cristal de quartzo com dissipação, equipamentos para fazer espalhamento de luz laser dinâmico, estático, com multiângulos. A gente tem equipamento de potencial de fluxo, potencial zeta. A gente tem 2 reômetros dentro do nosso laboratório, equipamentos para medidas térmicas, né? Nós temos um microcalorímetro, equipamentos para determinação de massa molar, né? Um SEC-GPC, o método absoluto de determinação de massa molar, HPLC, o VVIS, spray dryer, tensiômetro e outras técnicas que nós temos associados ao nosso laboratório. Então, isso nos permite desenvolver algum nível de pesquisa dentro dessa área de colóides, né? Que é o tema de trabalho que eu desenvolvo. Dentro do nosso grupo de pesquisa, eu acho que aqui vai ficar um pouco mais fácil de vocês entenderem essa situação aqui colocada, né? Deixa eu ocultar aqui colocar essa situação aqui apresentada. Aqui nós temos o nosso laboratório, e nós temos, então, alguns eixos aqui, que são os eixos mais majoritários do nosso grupo de pesquisa.
Então, primeiramente, a gente começou recentemente a desenvolver, né, pesquisa básica e aplicada com indústrias químicas e de cosméticos. Atualmente, nós temos uma parceria com o Grupo Boticário. Nessa proposta de pesquisa, a gente desenvolve novas metodologias para predição de estabilidade de produtos cosméticos. Eu, em função do tempo, eu não vou falar muito sobre isso aqui hoje, né, também não era muito tema, mas então nós temos pesquisas para desenvolvimento de novas metodologias analíticas e também para o desenvolvimento de formulações também com interações com empresas, né. E alunos do nosso grupo, por exemplo, trabalham tanto dentro do Boticário como aqui dentro do nosso laboratório, né, então eles têm acesso irrestrito às duas estruturas para fazer pesquisa compartilhada. Nós também temos uma pesquisa em andamento com uma empresa chamada MC Química, uma empresa que trabalha na área de polímeros. Eles produzem os polímeros na China e importam para o Brasil. Essa empresa, então, tem um trabalho em colaboração com a gente para desenvolvimento de polímeros para substituição aos carbômeros, né? Durante a pandemia, esses carbômeros desapareceram do mercado em função do alto consumo, e então existiu uma demanda para que novos polímeros alternativos fossem gerados, né? Então, a nossa parceria com a empresa é conseguir colocar no mercado esses novos polímeros alternativos. Dentro desse contexto, nosso laboratório, então, tem uma área de expertise na área de caracterização de biopolímeros e também aplicações deles, como, por exemplo, como espessantes. Recentemente, a gente recebeu um projeto da FINEP justamente para desenvolver novos polímeros derivados a partir da celulose, também visando aplicações farmacêuticas e cosméticas, né? Esses polímeros, então, estão sendo desenvolvidos em colaboração com a empresa MC Química, e a ideia é que a gente consiga colocar produtos de alta performance no mercado a partir de uma fonte renovável, no caso a celulose. Nós também temos no nosso grupo um trabalho focado em emulsão água e óleo e água, né? Mais recentemente também estamos trabalhando com uma empresa com emulsões do tipo óleo-óleo. Esse tipo de emulsão água em água, eu vou falar para vocês um pouco hoje, é um tipo de emulsão que é formada por biopolímeros dispersos em água, então eu vou perder um tempo com isso mais à frente. É um assunto bem interessante e bem novo também. Atualmente, os nossos parceiros de fomento para esse tema, emulsão água em água, são o CNPq, um projeto na Europa chamado Food for Tomorrow, em que a gente desenvolve, então, parceria com esses grupos de pesquisa franceses, que pagam, então, uma bolsa para um aluno desenvolver um doutorado em cotutela lá na França, e essa cotutela acontece no Instituto de Moléculas e Materiais do MAN, né? Então, esses são os nossos parceiros dentro desse projeto. Eu também sou coordenador de um outro projeto, né, que é um programa CapSprint, que acontece nas universidades federais, né, de internacionalização. Aqui nós temos, então, um projeto associado a nanotecnologia farmacêutica, com desenvolvimento de biosensores, sistemas de liberação controlada de fármacos e teranósticos, né? Eu também não vou falar disso hoje, em função do tempo, mas esse projeto, então, tem o fomento de bolsas de doutorado sanduíche, pós-doutorado e assim por diante, via CapSprint, e temos uma cotutela iniciando com o Instituto Gallienne Paris, né, da Universidade de Paris-Saclay. Então, essas basicamente são os eixos de interação. Hoje, uma coisa que me chama muita atenção é que uma boa parte do nosso grupo já recebe fomento de indústria, né? Então, vamos falar um pouquinho de biopolímeros, né? Eu vou dar primeiro uma definição, né? Esses biopolímeros são macromoléculas, incluindo aqui as proteínas, ácidos nucleicos e polissacarídeos, mas não limitados a esses. O que nós temos por definição de biopolímeros são macromoléculas que são formadas, né, por organismos vivos, né? Então, esses polímeros formados por organismos vivos, então, têm definição como biopolímeros. Não confundir com sistemas biocompatíveis. Às vezes o polímero é sintético e é biocompatível, e o pessoal diz que ele é um biopolímero. Isso não é uma verdade, tá? Existem vários biopolímeros que podem ser obtidos de diferentes fontes. Aqui eu coloquei alguns exemplos. Por exemplo, a xantana e o polidroxibutirato são polímeros obtidos através de processo fermentativo, né? Então, é produzido por biotecnologia, e esses dois biopolímeros são extensivamente utilizados, né? Tanto na indústria de cosméticos, como na indústria farmacêutica, por exemplo. Nós temos biopolímeros que são obtidos de fontes animais, como é o caso da quitina, que é o principal polissacarídeo do exoesqueleto de artrópodes. Então, essa quitina, ela sofre um processo, um tratamento, né, alcalino, para que você remova parcialmente os grupos acetis dessa molécula, criando, então, uma quitosana.
Nós também trabalhamos com amido, né, um outro exemplo de um amido, de um polímero abundante na nossa natureza. E aí, dentro desse amido, nós temos duas principais frações que a gente vai discutir mais à frente. Uma delas nos interessa para a pesquisa. Trabalhamos também com polímeros de algas, né, como, por exemplo, o alginato. Então, esses polímeros, vocês podem perceber que eles podem ser obtidos de diferentes fontes. Talvez uma das fontes mais abundantes que nós temos de polissacarídeos ou de biopolímeros seria a celulose. Eu vou falar um pouco sobre isso mais à frente. O Brasil é hoje, dentro do cenário mundial, é um importante produtor de celulose, e isso, então, atrai atenção para que pesquisas sejam voltadas para esse tipo de produto, né? Celulose e seus derivados. E também existem os polissacarídeos de sementes, são aqueles polissacarídeos que também são usados comercialmente hoje, como espessantes, por exemplo. Então, vou dar alguns exemplos de alguns polímeros que são estudados aqui, muitos deles estudados pelo nosso grupo, como, por exemplo, as galactomananas, né, que são obtidas de leguminosas. Essas sementinhas aqui, a partir dessas sementes se obtém, então, no endosperma delas, um polissacarídeo, conhecido como galactomananas, porque ela tem uma cadeia principal de manose com substituição por galactose. Também existem xiloglucanas, que são também obtidas de endosperma de sementes de diferentes fontes. Essa aqui representada é a de jatobá, mas ela pode ser de copaíba, ou também pode ser obtida de tamarindus indica, que é um produto comercial vendido principalmente na China, Japão e na Índia, e é utilizada como espessante na indústria cosmética e farmacêutica, né? No Brasil, ele não tem um apelo ainda tão grande, porque ele tem um comportamento compatível com os das galactomananas. As galactomananas são mais usadas no Brasil, apesar de nós a importarmos, né? Tanto a goma guara, alfarroba, tara, são gomas que são chamadas de galactomananas e são obtidas no Brasil a partir de processo de importação. Nós também trabalhamos com amidos, né? Assim, existem vários amidos que nós trabalhamos no grupo, amido de mandioca, amido de cará, amido de milho, por exemplo. Mas, atualmente, o que nos interessa não é mais trabalhar com a caracterização desses sistemas, mas sim isolar frações de interesse. Então, a gente trabalha com uma fração específica desses grânulos de amido, aqui representados em verde, em que nós temos duas composições principais. Uma molécula altamente ramificada, que gera a estrutura cristalina dentro da estrutura do grão de amido, que é a amilopectina, e uma outra estrutura amorfa, né, chamada de amilose, que é uma estrutura linear ou com ramificações muito longas, né, dando um comportamento de uma molécula linear. Então, dessas frações, eu já trabalhei, né, junto com o meu grupo de pesquisa com as duas frações. Atualmente, a gente está focando a nossa pesquisa nessa fração de amilopectina dentro desses grãos de amido. Também trabalhamos, né, dentro desse cenário de biopolímeros, com polímeros como quitina e quitosana, principalmente a quitosana, que é obtida a partir da desacetilação da quitina. Então, a quitosana não é um polímero natural, ela é obtida a partir de um polímero natural, e que é um heteropolímero formado por unidades de N-acetilglucosamina, onde R aqui representa o grupo acetil, e unidades de glucosamina. Normalmente, essa quantidade de grupos, né, desses monômeros aqui, né, da estrutura, de D-glucosamina deve ser superior a 60% para caracterizar aqui uma quitosana. Também trabalhamos com alginato, que são esses polissacarídeos obtidos de algas pardas, né, então, que são também heteropolímeros produzidos, né, por díades aqui, né, de ácido demanurônico e ácido glurônico usualmente. Nosso grupo também trabalha com celulose. Nós trabalhamos durante algum tempo com celulose bacteriana. Essa celulose bacteriana ela é produzida através de uma fermentação por bactérias do gênero Acetobacter. Essas bactérias, então, elas produzem uma membrana de celulose livre de hemicelulose. Vocês podem perceber aqui uma membrana gelatinosa produzida a partir da fermentação desses micro-organismos. Essa fermentação é muito simples de ser feita, né? Não precisa nem de sistema de agitação. Pode ser feita de forma estática. E essa membrana, ela, quando aplicada a esse indivíduo que sofreu uma queimadura de 2º grau, ela gerou uma cicatrização considerável em apenas 12 dias de tratamento, com uma única aplicação da membrana na superfície do rosto desse indivíduo, né? Essa membrana, então, ela cria porosidades, que permite trocas gasosas, mas impede a contaminação microbiana. Nós trabalhamos muito tempo com uma empresa chamada Membracel, que já foi, então, uma empresa que desenvolveu projetos com o nosso laboratório para aumentar a performance dessas membranas de celulose bacteriana. Atualmente, o nosso grupo vem focando bastante esforços em celulose e hemiceluloses, que são derivados, então, né, da parede celular da celulose.
o que nós temos é que o Brasil hoje, ele tem, figura no mercado internacional como um dos grandes produtores de celulose do mundo, atualmente ocupa a segunda colocação, produziu, né, em 2018, 21 milhões de toneladas, aqui a gente tem em unidade de 1.000 toneladas, então 21 milhões de toneladas aqui de celulose, e hoje a maior empresa de celulose do mundo está localizada no Brasil. A Fibria e a Suzano se uniram em 2019, então a gente tem a maior empresa de celulose do mundo localizada no Brasil. É um biopolímero abundante, biocompatível, renovável, mas tem um problema, ela é insolúvel na maior parte dos solventes de interesse industrial, como água, por exemplo. Então, para isso, se desenvolve alguns derivados de celulose, e dentro desses derivados de celulose, nós podemos ter a modificação química da celulose, então, carboximetilcelulose, acetilcelulose, metilcelulose, e nós estamos trabalhando principalmente com a hidroxipropilmetilcelulose, onde o R aqui representa a presença de um grupo metil ou de um grupo hidroxipropil, uma hidroxipropila. Também estamos trabalhando com derivados de hidroxietilcelulose, então o R representaria, então, essa hidroxipropila. Também trabalhamos nesse nosso grupo de pesquisa com modificações físicas, como, por exemplo, formação de nanocelulose, né, através de um processo físico, né, de moagem moinho coloidal. Entretanto, a modificação química, industrialmente, ela parece ser mais interessante porque ela tem um custo menor. Também trabalhamos no nosso grupo com cristais de celulose. Então, agora eu vou começar a falar para vocês um pouquinho sobre as nossas pesquisas, tanto associadas a emulsões, principalmente emulsões água em água, como os espessantes, né? Aí eu vou falar um pouquinho sobre os espessantes que a gente está desenvolvendo dentro do grupo de pesquisa. Começando com as emulsões, então, eu vou dar primeiro uma definição de emulsão. Segundo a IUPAC, é um sistema coloidal fluido em que gotículas de um líquido ou cristais líquidos são dispersos em um outro líquido. Então, vejam aqui que eu tenho uma fase dispersa, uma fase contínua. Nesse caso, a fase dispersa é o óleo e a fase contínua é a água. Pode ocorrer o inverso, eu posso ter água dispersa em óleo. Então, aqui eu tenho uma emulsão de água em óleo. Ou eu posso ter emulsões múltiplas. Essas são as emulsões clássicas. Eu já vou chegar nas emulsões que a gente quer, que são as emulsões água em água. Os sistemas emulsionados, eles têm uma característica. Se a gente pensar em variação de energia livre do meu sistema, nessas emulsões, o componente T∆S, ele é muito menor do que o componente entálpico desse meu sistema. E, consequentemente, esse componente, então, sendo mais determinante nessa variação de energia, eu posso quase que eliminar esse componente T∆S do meu sistema emulsionado. Se a gente considerar que essa variação da entalpia em módulo ela é muito maior, então, do que o produto T∆S, e que essa variação da entalpia ela é proporcional à variação de área que eu tenho no meu sistema, lembre-se que se eu tento dispersar óleo na água, eu acabo aumentando a área dentro desse meu sistema, e esse aumento da área do meu sistema deve criar, então, um aumento da energia livre que eu tenho do meu sistema, energia livre por área. Consequentemente, então, se eu tenho um aumento da minha área quando eu tento gerar um sistema emulsionado, é possível que você aumente a variação da energia livre do teu sistema. E isso, então, indica que você tem uma resistência proporcional ao aumento da tua área superficial, que pode ser dada como uma tensão superficial, representada aqui por essa letra grega. Então, quando você tenta aumentar a área superficial, criando gotículas menores de um líquido em outro líquido, você aumenta a energia livre do teu sistema. Isso significa que se eu misturar óleo em água, o estado que é mais favorável, que tem menor energia livre, seria aquele em que há separação completa de fases. E aí eu poderia pensar em uma maior estabilidade desse meu sistema. Para manter esse sistema disperso, então, uma gotícula, uma fase dispersa de um óleo disperso em água, por exemplo, uma alta energia livre do meu sistema, eu preciso criar algum tipo de barreira. E essa barreira, ela pode ser gerada, né, pode ser favorecida através de parâmetros cinéticos. Usualmente, a utilização de surfactantes para reduzir essa tensão superficial não consegue eliminar esse termo da minha equação. Então, consequentemente, eu sempre vou ter uma certa energia livre no meu sistema em sistemas em misturas óleo-água. E, consequentemente, para você manter essas emulsões metaestáveis, porque elas não são estáveis termodinamicamente falando, mesmo com o surfactante reduzindo a tensão interfacial, eu crio, então, uma barreira que impede que essas gotículas, dentro de um período de tempo, separem fase. Então, a gente fala aqui de estabilização cinética. Isso pode ser dado tanto por surfactantes como por partículas. Então, existem duas formas de gerar essas emulsões metaestáveis.
Esse estado de metaestabilidade é um termo, então, que é utilizado para definir uma instabilidade termodinâmica, porque, na verdade, eu não tenho emulsões como entes estáveis termodinamicamente, mas que tem uma estabilidade cinética, né? Ou seja, a separação de fase ela acontece muito lentamente e ela atende os critérios de estabilidade de prazo de validade de uma emulsão, por exemplo. Então, para você conseguir gerar esse sistema de meta estável, eu posso utilizar um surfactante orgânico, esse aqui é a estrutura o que classicamente é feito. A gente utiliza um surfactante orgânico porque ela reduz a tensão interfacial, então eu consigo aumentar a área do meu sistema porque eu reduzi a tensão interfacial. Entretanto, essa tensão interfacial nunca será zero nesse sistema, e, consequentemente, eu sempre vou ter uma variação de energia livre que vai ser positiva ao misturar óleo e água. Então, possivelmente, esses surfactantes devam criar algum potencial repulsivo ou um impedimento estéreo na interface, criando essa estabilidade cinética. O que a gente pode fazer é evitar o uso de surfactantes, já que esses surfactantes são poluentes ambientais, né? A gente imagina a quantidade de surfactantes que são usados diariamente, né? Em shampoos, sabonetes, condicionadores, cremes e assim por diante. E esses surfactantes criam, em alguns casos, impactos ambientais. Então, uma estratégia seria utilizar partículas para fazer essa estabilização. Essas partículas podem ser ambientalmente mais compatíveis do que esses surfactantes orgânicos. Então, o que nos interessa no nosso grupo é o estudo de partículas nessas estabilizações. Vejam que esse tema, partículas na estabilização de emulsões, gera o que nós chamamos de Pickering, efeito Pickering, que é quando uma partícula estabiliza o sistema. E uma pesquisa sobre o tema, vocês podem perceber que existe um aumento exponencial de publicações que levam em consideração o efeito Pickering, que é a absorção de partículas sólidas numa interface. Quando a gente associa Pickering e emulsão, essa pesquisa ainda retorna uma grande quantidade de publicações. Só em 2020, 600 publicações foram geradas sobre o tema. E o nosso tema de interesse no nosso grupo, principalmente, é isso daqui. Trabalhar com emulsões de Pickering, ou seja, sistemas emulsionados estabilizados com partículas sólidas em interfaces água em água. Vejam que a quantidade de publicações geradas no mundo ela é muito, muito menor. Isso indica, então, que é um nicho que é interessante de pesquisa. Essas partículas dispersas na minha interface, quando elas estão na minha interface, elas podem apresentar uma maior molhabilidade, por exemplo, pela água. Isso é medido aqui através desse ângulo θ, que é menor do que 90 graus. Quando essa partícula é pouco molhada pela água, esse ângulo θ é maior do que 90 graus. E quando essa partícula é molhada igualmente pelo óleo e pela água, esse ângulo θ é igual a 90 graus. Isso define, então, algumas estruturas, como, por exemplo, emulsões de óleo em água, né, água em óleo, ou sistemas planos óleo-água, respectivamente. Essa variação da energia aqui representada é a variação de energia necessária para eu dissolver uma partícula dessa minha interface. E ela depende do quadrado do raio da partícula, da tensão interfacial e do próprio valor de θ, onde o cosseno de θ mostra a molhabilidade da minha partícula na interface. Como vocês podem ver nesse gráfico, essa dissorção a energia de dissorção das partículas da interface em função do tamanho da partícula, ela depende da tensão que existe na minha interface, depende do valor de θ, que define a molhabilidade dessa partícula. E vejam que, a partir de um certo tamanho, essas partículas têm uma energia de dissorção maior do que a energia térmica do sistema, ou seja, elas se absorvem de forma irreversível na interface. Qual que é a vantagem disso? A vantagem é que nós temos, então, não temos uma condição de equilíbrio termodinâmico como acontece com os surfactantes, que estão em equilíbrio com a interface. O surfactante na solução está em equilíbrio com a interface. Aqui, uma vez que a partícula está dissolvida, ela se absorve de forma irreversível à interface. Isso criaria sistemas emulsionados muito mais estáveis. É óbvio que o tamanho da partícula está limitado pelos domínios aqui do sistema coloidal. Se eu passar por uma dimensão de suspensão, é possível que exista uma separação de fase induzida, então, pelo processo de sedimentação. Aqui só mostrando alguns trabalhos do nosso grupo, em que a gente estudou partículas esféricas e partículas esféricas achatadas, como, por exemplo, os discos, e nós podemos calcular que essa variação de energia livre, em função do ângulo dessa partícula na interface, né, ela mostrou uma maior energia de dissorção para todo e qualquer ângulo de molhabilidade dessa partícula, à exceção dos ângulos de 180, 90 e 0 graus.
Isso mostra, então, que em função do maior área de contato dessas partículas que são mais planas aqui, né, na minha interface, isso gera uma maior energia de desorção do que aquelas partículas que são esféricas. Isso foi provado posteriormente com diferentes artigos publicados pelo grupo em emulsões óleo-água, em que a gente utilizou essas partículas na forma de plaquetas, como aqui demonstradas, né? E essas partículas, então, foram usadas em sistemas óleo-água, e como vocês podem perceber aqui, é uma imagem de microscopia confocal, eu tenho gotículas de óleo dispersas em água, representadas em verde, e esse anel vermelho formado pelas partículas, então, marcadas aqui com fluoróforo, demonstram que essas partículas conseguem se absorver de forma eficiente à interface. Essa absorção ela é dependente da concentração, então, quanto maior a concentração de partículas, maior o volume que eu vou emulsificando. E essa emulsificação ela se torna máxima no momento em que a gente satura a interface com partículas. Então, conforme eu aumento a concentração de partículas, eu gero uma saturação da interface com partículas e isso aumenta a estabilidade desse nosso sistema coloidal. Entretanto, esses artigos, apesar de recentes, eles não são o foco de hoje. Eu quero mostrar mais para vocês o que acontece com sistemas emulsionados água a água e como é que eu posso estabilizar esses sistemas emulsionados água a água. Nos sistemas emulsionados água a água, nós temos duas fases poliméricas. Eu tenho um polímero B, que é solúvel em água, e um polímero A, representado aqui nessa cor salmão, também dispersos em água. Se você misturar os dois polímeros, agitar os dois, o que vai acontecer? Ou eu vou ter um polímero A disperso em B, ou o polímero B disperso em A. Isso acontece mesmo só tendo polímeros e água no sistema. Daí o nome emulsões água em água, porque eu tenho aqui uma fase dispersa e eu tenho uma fase contínua. Esses dois polímeros, eles são incompatíveis termodinamicamente, então isso induz uma separação de fase, apesar de só existir água dentro dessa composição e dois polímeros, né? Então, quando você agita esse sistema polimérico, ele separa a fase, né? Ele gera uma mistura. Essa mistura, então, gera uma fase dispersa e uma fase contínua. Então, isso aumenta a energia livre de Gibbs do sistema. Quando eu deixo esse tubo em repouso, existe uma redução dessa energia livre de Gibbs e existe, então, a separação completa de fase, então, como já demonstrado anteriormente. Para mim poder entender isso, existem alguns poucos artigos publicados na literatura, esse tema, como eu falei, ele é bem pouco explorado ainda na literatura, mostrando que alguns biopolímeros podem ser utilizados, como o xiloglucano, é uma fibra, e frações do amido, gelatina e destrana, uma fibra como galactomannan e amilopectina, esses materiais podem gerar, então, emulsões do tipo água em água, mas isso ainda é bem restrito e há poucos autores trabalhando com isso no mundo no momento. No nosso grupo, a gente deu uma certa atenção a partir de 2014, 2015 a esse tema, e nós trabalhamos com dois tipos de polímeros, a amilopectina, que é uma fração ramificada do amido, e a xiloglucana, que é uma fibra dietética. E esses materiais, então, esses dois polímeros, eles foram utilizados para esses estudos em emulsões água em água. Para estabilizar essas emulsões água em água, nós desenvolvemos partículas a partir da fração proteica do soro do leite, que é conhecido como WPI, ou Whey Protein. A partir dessas partículas do soro do leite, a gente, então, desenvolveu diferentes tipos de partículas, né? Ou seja, a gente desenvolveu, a partir dessas proteínas, estruturas como microgéis, formados na presença de cálcio com aquecimento, agregados fractais, formados por aquecimento a um pH próximo de 7, sem a presença de cálcio, e também formamos fibrilas, foram formadas por aquecimento em meio ácido. Esses materiais todos aqui, então, a gente pode gerar estruturas com a mesma composição, mas com diferentes morfologias, e foi essa a ideia desse projeto. Aqui só para mostrar um exemplo real de uma mistura água em água. Vejam que aqui em A acabou de ser misturado diferentes tubos, aqui eu tenho concentrações crescentes dos dois polímeros, e o que você pode perceber é que no tempo zero o sistema fica turvo, mas não tem separação de fase. Conforme você vai aumentando o tempo de observação, então a gente está aumentando o tempo nesse sentido aqui. O que a gente observa é que começa a observar você consegue observar uma separação de fase. E essa separação de fase, ela se torna evidente já nas primeiras 24 horas. Vocês podem perceber que eu tenho uma fase superior e uma fase inferior. Vejam que em alguns tubos com concentrações aqui representadas, né? Em alguns tubos eu não observei separação de fase. Aqui eu tenho as menores concentrações dentro do meu experimento. Então aqui eu vou aumentando concentrações nesse meu experimento, nesse sentido, né? Que eu diluo a concentração. E nas concentrações menores eu não observei separações de fase.
Quando a gente olha esse processo de separação de fase ao microscópio, por uma análise microscópica, né, o que a gente percebe aqui é que existe um processo de separação de fases do tipo de decomposição espinodal. Ou seja, existe uma baixa energia livre para essa separação de fase. Aqui vocês podem ver as fotos desses tempos, mas rapidamente vocês podem perceber que um dos polímeros, aqui marcados em verde, ele separa rapidamente desse outro polímero que está representado aqui por esse campo escuro na minha microscopia. Então, isso indica, então, que esse sistema separa fase a partir de um processo de decomposição espinodal. Isso aqui lembra muito um sistema emulsionado, né? Eu tenho, então, uma fase dispersa, e essa fase dispersa, ela separa a fase da fase contínua, né? Podendo ser essa óleo ou água. Aqui, mesmo só tendo água, a gente consegue ver que o polímero A separou de B, e esse processo de separação vai culminar em 24 horas com aquelas duas fases. São duas fases aquosas, uma ligeiramente mais densa do que a outra, e por isso uma fica no fundo e outra fica no topo do tubo. A partir desses experimentos, então, o que nós temos? É possível medir as alturas desses tubos e calcular um diagrama de fase, onde nós temos, então, a composição de amilopectina depois que separou fase, a composição da fibra, que é a xiloglucana, depois que separou fase. Então, aqui eu tenho a amilopectina, aqui eu tenho a xiloglucana, eu posso calcular as concentrações que eu tenho em cada uma dessas fases e construir esse diagrama de fase. Essa linha aqui, ela representa, então, a concentração que eu tinha quando eu misturei os dois polímeros, ou seja, a concentração da mistura. Então, essa seria a minha linha de concentração da mistura. E a ligação entre esses três pontos, que seria a concentração de amilopectina depois que separou fase, a concentração da xiloglucana depois que separou fase, e essa concentração aqui que eu tenho na mistura, ela forma, então, uma linha de amarração. E, nesse caso, essas linhas de amarração são perfeitamente paralelas. Aqui eu tenho emulsões nessa região de amilopectina em xiloglucana, e aqui eu tenho emulsões de xiloglucana em amilopectina. Bem, como esse sistema tem uma tensão interfacial muito baixa, a gente não consegue utilizar métodos clássicos para determinar a tensão interfacial. E por isso, então, a gente utiliza um método de relaxação de gota. A gente deforma uma gotinha daquela fase de um polímero A num polímero B e mede o tempo que ela demora para relaxar e voltar até a sua dimensão original. Num gráfico de logaritmo natural dessa dimensão em função da dimensão original em função do tempo, é possível, então, utilizar uma série de equações para determinar a tensão interfacial. E aí, então, através desse processo de relaxação de gota, é possível se quantificar a tensão interfacial a partir de parâmetros de tempo de capilaridade. Então, só para vocês terem uma ideia, nas emulsões água em água, as tensões interfaciais, elas são numa escala muito baixa, que vão ali de mili para micronewton por metro. Lembrem-se que as tensões interfaciais em sistemas óleo-água, os clássicos, eles ficam numa ordem de milinewton por metro. Então, isso mostra que as tensões interfaciais são muito menores em sistemas água em água, e mesmo assim há separação de fase. É lógico que a separação de fase é muito mais lenta do que no sistema óleo-água, mas mesmo assim, essa energia livre da interface é suficientemente grande para induzir um processo de separação de fase. Então, aqui só para mostrar para vocês que esse sistema separa a fase. Então, o que a gente tem que fazer? Eu preciso estabilizar esse sistema. Normalmente, as misturas de biopolímeros, elas são incompatíveis. E existe, então, normalmente, processo de separação. Então, o que eu posso fazer para evitar que esse sistema separe fase, tornar isso não mais um problema, mas tornar isso uma aplicação? Porque, vejam, eu poderia desenvolver emulsões que só contêm água, polímeros, biopolímeros, e isso poderia ser comestível, né? Tendo, então, produtos, por exemplo, comerciais, que têm uma baixa quantidade de gordura. Esse é um assunto que, como eu falei, é desenvolvido pelo nosso grupo, em parceria com o grupo francês, que tem uma vinculação muito grande com o grupo Nestlé, né? Então, uma boa parte dessa pesquisa, que também está sendo realizada na França, hoje recebe fomento da Nestlé em função do interesse que eles têm em tornar essas emulsões água em água produtos comercializáveis no futuro. Aqui o que a gente pode perceber é que quando eu coloquei uma partícula, uma nanopartícula, aqui representada na microscopia eletrônica, né, um microgel com 260 nanômetros de tamanho, de diâmetro, quando eu coloco essas partículas de proteína do soro do leite dentro desse sistema emulsionado, vocês podem perceber que no tempo zero ele tem cara de emulsão, tá vendo? Parece uma emulsãozinha. Vale ressaltar que aqui foram escolhidas proteínas do soro do leite, porque no mercado europeu, essas proteínas aqui, as que são do soro do leite quando aquecidas, formam, na presença de cálcio, espontaneamente essas partículas. Então, isso aqui acontece na casa do usuário.
Então, se você aquecer leite, por exemplo, na presença de cálcio, essa formação de nanopartículas deve acontecer em maior ou menor instância, dependendo do tempo e da temperatura. Mas, como esse processo ele é natural e acontece usualmente no aquecimento do leite, na legislação europeia, isso aqui não entra como se fosse um insumo nanotecnológico nessas formulações. Então, é por esse motivo que se utiliza, uma boa parte das nossas pesquisas, proteínas do soro do leite, porque elas naturalmente podem formar essas partículas durante o aquecimento. E vocês podem perceber que em todos os pHs aqui no tempo zero, elas formaram estruturas parecidas com emulsões. Conforme vocês vão observando essas emulsões em função do tempo, vocês podem perceber que há uma separação de fase. Em pHs 7 e 5,5 já não há emulsões. Em pH 5 existe algo, uma transição. E em pHs de 4,5 abaixo, meios mais ácidos, a gente consegue encontrar emulsões estáveis. Essa transição de 5 aqui é exatamente o ponto isoelétrico dessa partícula. Então, a gente determinou esse ponto isoelétrico, e esse ponto isoelétrico é de 5,1. Então, esse ponto isoelétrico parece ser determinante para que essas partículas consigam estabilizar essas emulsões. Então, aqui só para vocês entenderem como é que se dá esse processo, né? Se a gente tiver aqui observasse no microscópio as primeiras 5 horas da mistura daqueles 2 polímeros em água com essas partículas, vocês vão perceber que existe um processo de separação de fase. Só que esse processo de separação de fase, ele acontece de uma forma muito mais lenta do que o demonstrado anteriormente. Vejam que aqui eu tenho uma fase dispersa, essa parte interna aqui, um anel em branco, esse anel em branco são as partículas, e algo escuro, um campo escuro aqui no fundo do meu experimento, que seria o outro polímero. Então, eu tenho um polímero A disperso num polímero B, e entre esses 2 polímeros eu tenho um anel de partículas de proteínas do soro do leite, chamados de microgéis. Essas partículas, então, se absorveram de forma eficiente nessa minha interface, mas mesmo quando elas absorveram na interface, elas não impedem que essas gotículas continuem crescendo. E já nas primeiras 5 horas, vocês podem perceber que essas gotículas, então, vão aumentando o seu tamanho em função do tempo. E aqui eu consigo provar que, pelo menos por um certo tempo, foi possível gerar uma estabilidade das emulsões do tipo emulsões água-água, utilizando nanopartículas. Então, esses anéis brancos aqui são as partículas que estão absorvidas nessas interfaces água em água. Veja que, com o tempo, essas emulsões continuam crescendo, né? Mas elas continuam instáveis. Então, apesar de existir algumas fusões dessas gotículas aqui, essas gotículas permanecem instáveis. Isso foi observado em função do pH e, né, para diferentes pHs, em função do tempo também. E a gente consegue observar que nos pH 5, 4,5 e 4, ou seja, os pHs abaixo do ponto isoelétrico, esse sistema continua estável. Deixa eu botar aqui. Então, mais recentemente, uma aluna minha de mestrado, ela começou a estudar a relação entre os microgéis e fibrilas da mesma composição. A gente pegou a mesma proteína e a gente fez aquelas partículas esféricas de novo, ou quase esféricas, né, que são os microgéis, e comparamos com estruturas do tipo fibrilas. Aqui são as fibrilas que ela desenvolveu. São partículas que têm uma razão de aspecto bastante elevado, e essas fibrilas conseguem, então, estabilizar também, né, foram testadas como estabilizantes dessas emulsões. Essas fibrilas são formadas na ausência de cálcio, com aquecimento em meio ácido. Então, é um processo relativamente simples de produção também. O que a gente observou, ela construiu um novo diagrama de fase, porque esse polímero era ligeiramente diferente do anterior. A mudança de massa molar muda o diagrama de fase, então a gente tem que refazer o diagrama de fase. E o que ela observou? Ela observou que quando ela usava microgéis, ela conseguia obter sistemas estáveis nos primeiros tempos de observação, mas ela só conseguia ver o anel de partículas na interface quando eu tinha pH 4 e pH 5. Aqui dá para ver que ainda tem uma certa quantidade de um anel proteico na interface, de partículas proteicas. Aqui, nesse caso, esféricas. Vejam que em pH 6 e em pH 7 não há nenhuma indicação de partículas em excesso na interface, e as partículas se concentram dentro da fase dispersa. Então, depois de um tempo, o que acontece? pH 6 e 7 perde a estabilidade, mas pH 4 e 5 mantém a estabilidade. Ela fez o mesmo experimento utilizando essas fibrilas, das mesmas concentrações. Aqui está representado só a concentração de 1%. E o que ela observou? Que tanto em pH 4 ela consegue ver agregados de partículas na interface, mas quando ela analisa em pH 5 e 6, ela consegue ainda ver aquele anel de partículas na interface. Ou seja, essas fibrilas aqui, elas conseguem se absorver à interface com uma maior energia de desorção. Então, é mais difícil remover essa partícula esférica
essa partícula fibrosa do que a partícula esférica. E aí o que acontece, mesmo em pH 6, a gente consegue estabilizar essas emulsões. Não conseguimos estabilizar as emulsões ainda em pH 7, mas isso já amplia a faixa de estabilização dessas emulsões para uma faixa que é comum à maior parte dos alimentos. Então, se a gente utilizasse essas proteínas do soro do leite, né, do WPI, convertidas aqui em nanofibrilas, esses materiais proteicos, então, conseguiriam estabilizar essas emulsões água em água numa faixa de pH compatível com a maior parte dos alimentos processados, né? Aqui só para mostrar que, além do efeito de formação de emulsões de Pickering, onde você tem fase dispersa, fase contínua e partículas na interface, as partículas também, elas podem gerar sistemas que são agregados, né, formando sistemas, então, gelificados. Então, dependendo da concentração, nesse caso aqui, para as partículas esféricas e microgel, foi observado que pode existir uma gelificação dessa minha amostra. Então, aqui, existe dois mecanismos de estabilização, né, para as partículas esféricas. Um deles seria através de emulsões de Pickering, e o outro seria através de gelificação, né, dessas fases, que também é um mecanismo de estabilização. Já em pH 6 e 7, não há nenhuma indicação de formação de uma estrutura estabilizada, e aqui em 0 seria o controle sem partículas, né, e pode perceber que existe a separação completa de fase. Mais recentemente, o nosso grupo vem trabalhando também com nanocristais de celulose, a gente conseguiu desenvolver diferentes cristais, é uma pesquisa que está sendo publicada, em que a gente mostrou o desenvolvimento de bastões de celulose com diferentes teores de sulfato. Então, a gente trabalhou com teores de sulfato ligeiramente distintos, e a gente conseguiu fazer partículas que são fosfatadas, que têm aspecto de disco. Então, são pequenos disquinhos. Aqui você pode ver a imagem de microscopia de força atômica do cristal de celulose e aqui dos pequenos discos que foram formados. Esses discos têm uma elevada razão de aspecto, porque eles são pratos com comprimento de 105 nanômetros e uma altura só de 1,6 nanômetros. Quase que só 3 camadas moleculares de celulose compõem esse nosso disco. A gente testou esses sistemas em emulsões. Vejam que, para os 3 derivados com diferentes teores de sulfato, eles conseguem estabilizar essas emulsões. Vejam que nas maiores concentrações aqui, eles estabilizam as emulsões em termos macroscópicos, mas microscopicamente, o que a gente esperava, que era ter partículas absorvidas na interface, não foi observado. Em nenhum dos experimentos que vocês veem aqui, a gente tem o efeito Pickering. Mas a gente consegue ver partículas dispersas na fase contínua. E essas partículas dispersas na fase contínua geram uma rede fracamente gelificada que estabiliza essas emulsões mesmo após um longo tempo. Então, aqui de novo, essas nanocristais de celulose, né, do tipo whiskers, do tipo bastões, eles não conseguem estabilizar as emulsões através de efeito Pickering, mas também por gelificação da fase contínua. Já aqui nós temos as partículas na forma de pratos, e aí vocês conseguem observar o efeito Pickering. Então, aqui eu tenho uma fase dispersa, uma fase contínua, e vocês podem perceber um arranjo irregular dessas partículas. Como vocês podem perceber, essas partículas são muito grandes na interface, então, possivelmente, eu tenho pratos agregados na minha interface, estabilizando essas emulsões. Então, o que se deve a essas diferenças, então? Possivelmente se deve a uma menor interação dos discos, que são celulose do tipo 2, em relação aos cristais de celulose, que são celulose do tipo 1, com uma das fases que a gente tem no nosso experimento. Então, a interação da partícula preferencial com uma das fases também limita a formação de sistemas emulsionados água em água através de formação de emulsões de Pickering, e contribuem para o processo de gelificação. Se eu conseguir gerar partículas que são menos interativas com as fases, ou seja, elas teriam mais tendência a migrar para a interface, e então eu consigo gerar sistemas que são mais estabilizados através de efeito Pickering, que é o que a gente observou aqui. Então, dessa primeira parte aqui do nosso trabalho, o que a gente encontrou até então, né? Nessa primeira parte, a gente percebeu que os sistemas separam fase de biopolímeros, esses sistemas foram os primeiros que têm proximidade de um alimento, porque eu estou usando frações de amido e uma fibra dietética, e que a gente conseguiu mostrar que é possível, utilizando partículas de uma proteína de soro do leite, que é um resíduo da indústria também do leite, né? Produzir partículas esféricas, e essas partículas esféricas estabilizam essas emulsões, por mecanismos que vão de efeito Pickering até gelificação, fibrilas que conseguem estabilizar tanto em pH de 4 até 6 essas emulsões, produzidas então a partir de aquecimento em meio ácido dessas proteínas, e também que os nanocristais de celulose
na forma de bastões, eles não conseguem estabilizar por efeito Pickering, mas conseguem estabilizar por gelificação da fase contínua, e que pratos poderiam se absorver essa interface, e na conversão desses cristais em pratos, existe uma conversão também de celulose do tipo 1 e do tipo 2, e isso minimizaria a interação dessas partículas com uma das fases do nosso experimento, e, consequentemente, favorece a formação de sistemas emulsionados água em água. Bem, uma outra coisa que a gente vem desenvolvendo no nosso grupo de pesquisa, né, que eu vou falar agora nos últimos 15 minutos aqui da nossa apresentação, está associado, então, a essa formação de espessantes. Então, a gente está trabalhando recentemente com derivados de hemiceluloses, que geram sistemas termorreversíveis, então esse é um aspecto que eu vou discutir com vocês, e também estamos testando e desenvolvendo, junto com indústrias, derivados de celulose para aplicações industriais, né? Então, a ideia desse projeto, essa parte de projeto do nosso grupo, é gerar géis responsivos. Eles podem ser responsivos ao pH, eles podem ser responsivos à temperatura, ou eles podem ser responsivos à força iônica do meio. Então, essa é uma ideia, desenvolver géis responsivos. E também, a gente está trabalhando muito com polímeros que são substitutos dos carbômeros, que são os polímeros que são usados classicamente pela indústria cosmética e farmacêutica, por exemplo, para desenvolvimento de álcool gel. Então, dentro desse primeiro tópico, eu vou falar um pouquinho de géis responsivos. A gente vem trabalhando com um polímero que eu já apresentei antes para vocês, que é a xiloglucana. Esse polímero, então, aqui está representado esquematicamente, ele possui cadeias laterais que conferem solubilidade a esse polímero, que são representadas por essas estrelinhas vermelhas aqui, que são unidades de galactose representadas esquematicamente. Quando você trata esse polímero com uma enzima chamada beta-galactosidase, essa enzima ela retira, ela faz uma remoção seletiva dessas unidades, mas mantém a estrutura da cadeia polimérica. Então, a gente remove parcialmente, não conseguimos remover tudo, mas como você tira parte desses grupos, essa molécula começa a sofrer maiores interações do tipo interações hidrofóbicas. E essas interações hidrofóbicas podem permitir a formação de géis termorreversíveis. E é isso a proposta que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, o que a gente faz? A gente trabalha muito com reologia no nosso grupo. Então, a gente colocou essas amostras desse polímero, colocamos a enzima em diferentes concentrações. Vejam que as concentrações, elas aumentam aqui do lilás até o preto. Então, a gente foi aumentando a concentração de enzima, elas aumentam aqui do preto até o lilás. Então, a gente foi aumentando a concentração de enzima. E o que a gente pode perceber? Conforme eu vou aumentando a concentração de enzima, maior vai sendo a remoção dessas galactoses no menor intervalo de tempo. Então, eu vou removendo esses grupos da minha estrutura, porque quando eu removo esses grupos, a enzima atuando sobre o meu polímero faz com que eu tenha a gelificação. Então, vejam que uma característica elástica da minha amostra vai aumentando. Então, esse gelinha representa o componente elástico da minha amostra, ou seja, indica a formação de um gel. Inicialmente, vocês podem perceber que os valores são bem baixos. Conforme a enzima vai atuando, esses módulos elásticos da minha amostra vão aumentando. E eles aumentam dependendo do quê? Dependendo da quantidade de enzima que eu coloquei. Se eu colocar mais enzima, né, e no menor intervalo de tempo, esse módulo elástico aumenta. Então, o que a gente fez? A gente criou uma curva mestra, a gente sobrepôs todos esses dados, normalizando esses dados, então, em função de uma TG, onde TG é o ponto em que esse módulo elástico se tornou igual ou maior ao módulo viscoso da minha amostra. Quando a gente sobrepôs todos esses dados, o que a gente observa? Um gráfico, e nesse gráfico todas as curvas estão sobrepostas. Isso significa, então, que se eu tiver diferentes concentrações de enzima, o produto final formado, o gel formado, tem a mesma estrutura elástica. O que difere aqui é simplesmente o tempo que essa estrutura elástica vai demorar para ser formada. Então, se eu colocar menos enzima, que nem aqui, coloquei 0,32 unidades por mililitro, e for observando a formação da minha rede gelificada, ou eu colocar 16 unidades por mililitro, aqui representados pelos pontos em lilás, ambos chegarão na mesma estrutura gelificada. Isso aqui só vai demorar mais tempo do que onde eu tenho maior quantidade de enzimas. Mas, no final, todas essas estruturas têm exatamente a mesma estrutura gelificada. E vejam que isso é dependente do teor de galactose que a gente remove da estrutura do material. Quanto mais galactose a gente remove, maior é o componente elástico desse gel que está sendo formado. Então, nesse estudo, a gente conseguiu mostrar que a remoção dessas unidades laterais de galactose induzem interações hidrofóbicas na cadeia polimérica.
E essas interações hidrofóbicas, então, geram esses sistemas gelificados, né? E essa gelificação, ela acontece com o aumento da temperatura. A temperatura, ela afeta de forma bastante significativa no intervalo de temperatura relativamente restrito, né? Assim, de 0 até 100 graus Celsius, eu tenho uma influência muito grande desse parâmetro, temperatura, sobre as ligações de hidrogênio, mas ela afeta muito pouco nesse intervalo de temperatura as ligações hidrofóbicas. Então, o que acontece é a formação de uma rede gelificada induzida pelo aumento da temperatura, promovendo, então, uma redução das ligações de hidrogênio nesses sítios e favorecendo as ligações hidrofóbicas. Isso, então, promove a formação de um gel termossensível. Esse gel, além de termossensível, ele consegue gelificar numa temperatura próxima dos 37 graus Celsius, ele é termorreversível. E essa reversão depende de quantos sítios de interação ocorrem por cadeia polimérica. A gente consegue calcular isso por reologia, e quando esses sítios de interação são restritos a, no máximo, 2 por cadeia, o gel ele se torna reversível. Se eu tiver 2 ou 3, mais do que 2 sítios por cadeia, esse gel tem uma cinética de despercolação das cadeias poliméricas que é muito mais lenta do que a cinética de percolação, e aí você não consegue desfazer o gel formado, né? E aí o gel não se torna mais termorreversível. Ele é um gel termossensível, mas não termorreversível. Então é possível brincar com a arquitetura molecular para a gente gerar mais ou menos sítios de interação para gerar géis termossensíveis, reversíveis ou não reversíveis, com a redução da temperatura. Nós também mostramos que esses mesmos polímeros, né, sem tratamento enzimático, eles são sensíveis à presença de sais ao meio. E aqui existem uma série de sais, chamada série de Hofmeister, em que cátions e ânions podem criar uma perturbação ou não perturbação, uma organização do meu sistema. Esses sistemas que são organizados aumentam o caráter elástico na presença de sais. E é isso que a gente consegue observar aqui. Alguns sais geram efeitos em macromoléculas, mesmo que não sejam iônicas, e isso, então, induz uma gelificação induzida pela temperatura. Esses experimentos são feitos com auxílio de temperatura. Então, aqui a gente também mostrou que sais podem gerar sistemas gelificados termossensíveis, dependendo do tipo de sal que é presente no meu meio. E isso também depende da concentração. Então, esse módulo elástico do meu material dependeria também não só do tipo de sal, mas também dependeria da concentração desse sal no meio. Aqui, como vocês podem perceber, em baixas concentrações de sulfato de sódio, né, esse efeito é bem pouco proeminente, a gente não consegue observar nessa escala de tempo a formação de sistemas gelificados, mas com 0,5 mol por litro a gente consegue perceber a formação de gel, né, induzido pela temperatura. Vocês podem perceber que com o aumento da temperatura aumentou a formação de gel. Quando a concentração de sal é muito alta, independente da concentração, o sistema gelifica, né? Então a gente perde a característica termorreversível. E termossensível, já que independente da concentração eu tenho formações de géis. Ou seja, é possível formar estruturas gelificadas também utilizando uma certa concentração de sal no meio, não é qualquer sal. A gente tem que ter, então, esses sais chamados de sais cosmotrópicos, né? Uma classe de sais, então, que conseguiriam criar uma organização na estrutura do polímero, criando, então, um aumento da característica elástica do meio. Então, nessa parte do trabalho, a gente conseguiu mostrar que é possível produzir sistemas termossensíveis a partir de tratamento enzimático ou através do efeito de sais cosmotrópicos. Aqui só para mostrar, né, que esse sistema polimérico, na presença do sal, a temperatura de 10 graus Celsius, ele não mostra agregação, e conforme você vai aumentando a temperatura, isso aqui é um experimento feito in situ no microscópio confocal, vocês conseguem observar a formação de uma rede polimérica, né, que aparece aqui como se fosse uma malha dentro do teu sistema, em função dessas interações intermoleculares induzidas, então, por esse ordenamento na presença de sal. Também estamos trabalhando recentemente no nosso grupo com substitutos de carbômeros. A partir da celulose em meio alcalino, são desenvolvidos, né, reações aqui com clorometano ou oxipropileno, produzindo, então, a hidroxipropilmetilcelulose. Esses derivados, então, são múltiplos, a gente conseguiu desenvolver aí, né, 16 derivados através dessa rota sintética, em parceria com essa empresa, MC Química. Nós também estamos desenvolvendo polímeros, né, a partir da celulose em meio alcalino, com óxido de etileno, produzindo, então, a hidroxietilcelulose. Então, aqui a gente tem uma hidroxietila nesses grupos, nessas hidroxilas da celulose, e esses polímeros, então, foram utilizados
né, para caracterizações iniciais, a gente determinou a massa molar de diferentes polímeros aqui apresentados, veja que são 20 ao todo. A gente mudou as razões desses grupos etila, né, no nosso polímero. Então, existem variações de massa molar e existem variações também desses grupos etila. Também nós desenvolvemos derivados de hidroxipropilmetilcelulose junto com essa empresa, MC Química, que possui, então, diferentes proporções do grupo metila e hidroxipropila. Essas razões, então, esses dois grupos mudam as propriedades do polímero, e é isso que a gente está desenvolvendo com eles. É um racional macromolecular de como que a razão entre esses dois grupos melhora uma ou outra aplicação. Esse polímero ele é bastante usado na indústria de cimento como umectante, e como eu falei, a gente está trazendo ele para a área de cosméticos. Já existe um uso dele na área de desintegrante, na área farmacêutica, mas o uso dele é muito limitado, porque os polímeros antigos, eles não eram muito bem dispersíveis em água. E agora, esses novos polímeros aqui colocados, eles têm uma dispersão muito rápida em água. Então, essa empresa faz uma modificação química na superfície desses materiais, e essa modificação química torna esses polímeros altamente dispersíveis em água. Então, esse processo de dispersão é muito rápido. Então, é muito interessante de ver que essas pesquisas estão sendo geradas e desenvolvendo produtos que hoje estão chegando ao mercado, né? Com funcionalidades específicas em função da característica macromolecular, massa molar e DS. Dentro do projeto que a gente tem com a FINEP, esses polímeros que a gente desenvolveu estão sendo testados em formulações de álcool gel. Desses 20 polímeros, 3 foram selecionados para fazer formulações de álcool em gel. Hoje estamos nessa etapa de estabilidade, são 3 meses de estabilidade desses produtos desenvolvidos, então estão sendo avaliados pH, sensorial, viscosidade, estabilidade por centrifugação e teor alcoólico. Estamos fechando um artigo essa semana de como medir teor alcoólico dessas formulações, né, de uma forma acessível para a maior parte da população. Esses polímeros foram caracterizados por diferentes técnicas, né, o DS, por ressonância magnética de hidrogênio e carbono 13, na caracterização espectroscópica na região do infravermelho, a massa molar, análises termogravimétricas, ensaios de titulação, microscopia eletrônica, também foram feitos ensaios de viscosidade e caracterização geral reológica. O polímero vai virar uma monografia que vai ser enviada para a Anvisa, para que eles insiram esses polímeros nos compêndios oficiais, sugerindo que eles sejam usados, além dos carbômeros, para a produção de álcool gel. As formulações que a gente está desenvolvendo, elas estão sendo escalonáveis também, então a gente está fazendo lotes aqui de 40 quilos dessas produções. Esses polímeros e as formulações estão sendo testados em ensaios de irritação. A gente está conseguindo desenvolver, então, produtos aqui que sejam menos irritáveis também, tanto o polímero como a formulação. E a gente está testando diferentes métodos reológicos para tentar sugerir uma alteração da legislação da Anvisa sobre caracterização de produtos semissólidos em termos de viscosidade, né? Então, isso está sendo pensado para tentar ampliar as faixas de caracterização dessas formulações. Então, só para dar alguns exemplos, vejam que a gente está nessa etapa aqui da estabilidade, já caracterizamos quase que todos os polímeros, né? E eu vou mostrar alguns poucos resultados sobre esse tema, porque eu só tenho 5 minutos para terminar minha apresentação com vocês. Então, aqui eu mostrando algumas formulações com esses polímeros desenvolvidos em parceria com uma empresa. Vejam que a gente tem a formação de um álcool gel bem transparente, cheio de bolinhas, né? Microbolinhas. Esse produto, então, ele é bem interessante comercialmente, porque normalmente os produtos vendidos de celulose, eles geram produtos que têm uma pegajosidade grande, eles são amarelados normalmente e são muito pegajosos. Você passa na mão e fica aquela sensação de que está grudando, né? Então, você tem um taqui, né? Que é bem característico. A gente conseguiu, com essas parcerias com empresas, desenvolver polímeros que não têm esse sensorial, inclusive o sensorial é bem agradável. Quando você aplica a formulação de álcool gel, eles são bem transparentes, não são pegajosos e geram produtos que são agradáveis para o consumidor, tanto visualmente como em termos de sensoriais. Vejam que aqui eu tenho uma placa mostrando que eu tenho pequenas bolinhas, né, do material, mas o material ele gera uma formulação bastante acessível e compatível com produtos comerciais. A gente pode também trabalhar com polímeros que têm maior viscosidade, então, agora conhecendo as características e qual é o que demanda, do que depende a interação com essas fases aquosas e etanólicas, a gente consegue ter polímeros com maior viscosidade a partir de massa molar maior, ou mesmo com variação do DS. Então, é possível obter sistemas mais viscosos, né, ou sistemas gelificados, utilizando esse tipo de formulação. Então, aqui a gente tem 2 protótipos, né? Vejam que eu mostrei 20 protótipos anteriormente para vocês, eu só estou ilustrando 2 aqui
né, sobre esse comportamento polimérico. Desses polímeros, hoje, 3 já estão foram processados para serem vendidos como grau farmacêutico, né? Então, a gente tem hoje polímeros altamente puros a partir desses derivados de celulose que surgiram, então, dessas interações do nosso grupo de pesquisa na UFPR com essa indústria MC Química. Também foi possível mostrar que esses polímeros são escalonáveis. Então, a gente saiu de bancada com produções de meio a 1 quilo para produções de 40 quilos nesse reator aqui. Esse é o laboratório de físico-química onde eu dou aula. E a gente, então, utilizou esse reator para fazer a ampliação de escala. E vocês podem perceber que o produto é bem transparente, né? O material tem uma viscosidade compatível com produtos comerciais e segue o que a Anvisa preconiza em termos de viscosidade. Essa formulação, então, tem um polímero que tem, além de uma característica sensorial e um aspecto macroscópico visual adequado, ela tem um teor de metais pesados, cinzas de forma geral e microbiológico compatível com o que se tem na literatura para polímeros grau farmacêutico, né? Então, hoje já se tem polímeros de celulose grau farmacêutico para aplicações na área de cosméticos ou na indústria farmacêutica, desenvolvidos a partir, então, desses 2 derivados, né, a hidroxietilcelulose e a hidroxipropilmetilcelulose. Então, para conclusão, faltando esses 2 minutos finais aqui, foram desenvolvidos, então, polímeros termorreversíveis a partir da hemicelulose, derivados de celulose, dentro das especificações da Anvisa, e também a gente conseguiu desenvolver polímeros a partir de fontes renováveis, que são muito facilmente dispersíveis em água e em etanol. Eles formam sistemas transparentes, sem a pegajosidade característica da celulose, né, dos seus derivados, e com uma produção que é escalonável. A gente já conseguiu aí fazer com 40 quilos, mas teve uma empresa que já conseguiu fazer 1.000 litros desse material, né? Então, isso mostra que os polímeros são escalonáveis. Então, eu quero agradecer à comissão organizadora, né, que me convidou para fazer essa breve apresentação aqui de alguns pontos de interesse. Espero que vocês tenham gostado de alguma das ideias que a gente vem trazendo aqui dentro dessas pesquisas. Algumas bem aplicadas, como vocês viram, para a área de desenvolvimento de polímeros. Quero agradecer a pós-graduação em Química da UFPR, que me cede os alunos que desenvolvem todos esses projetos em colaboração, e todos os colaboradores que nos geram recursos, né, ou parcerias técnico-científicas, né, para o desenvolvimento das nossas propostas. Então, agradeço a vocês e fico disponível aí para perguntas. Bom, professor, nós gostaríamos de parabenizar o senhor pela palestra. Obrigado. Temos 5 perguntas. A nossa coordenadora de curso, a professora Ana Maria Pires, ela diz o seguinte: brilhante palestra. Agradecemos a oportunidade de ter conhecimento de um laboratório como o seu, que tem um grau avançado de desenvolvimento de produtos de alta tecnologia e também pesquisa básica, inclusive com parcerias com empresas e agências internacionais. Ficou clara a importância da interdisciplinaridade das áreas da química e afins para o processo de pesquisa de ponta. Aí ela tem 2 perguntas. Sim. A pergunta 1. No caso das membranas de celulose gelatinosa que foram utilizadas no auxílio da cicatrização de queimaduras, elas foram aplicadas in natura ou tiveram algum medicamento incorporado para acelerar o processo de regeneração? Se não, tem alguma linha que vai nesse sentido de incorporar medicamentos para um tratamento tópico mais eficiente? Tá. Obrigado pela pergunta, professora Ana Maria. Obrigado pelas considerações. Eu realmente vejo que hoje, só fazendo aquele comentário original da professora, né, a gente não tem dinheiro mais, né, via governo. Então, as parcerias com indústrias, elas estão se tornando bastante promissoras, assim. Exemplo, eu tenho alunos de iniciação científica que hoje são pagos pelo Boticário. Eles fazem pesquisa, tem um aluno de mestrado que já se formou em parceria com o Boticário, e tem mais um aluno de mestrado entrando que vai fazer mestrado pago pelo Boticário. Então, isso me resolve um problema de bolsas, né? Recentemente, o Boticário também me deu um equipamento de R$400 mil, é um Zetasizer, e que a gente não teria condições de comprar se o Boticário não tivesse transferido para nós esse equipamento. Então, realmente, as parcerias são bem importantes. A MC Química, além de dinheiro, ela fornece para a gente bolsas também. Eu tenho hoje, né, pesquisadores do meu grupo que são pagos pela empresa, né? Então, hoje eu tenho uma certa facilidade de gente que tem mestrado, doutorado, e consegue fazer pesquisa. Com relação à membrana de celulose, não. A membrana de celulose daquele experimento, ela foi uma membrana seca.
eles fazem uma esterilização dela para remover os micro-organismos, né, o acetobacter, o gluconoacetobacter, tem uma nomenclatura que mudou recentemente. Ela é seca e aí eles fazem uma padronização de porosidade para facilitar a saída do exudato. Então, ela é vendida na forma de uma membrana seca. Ela é embalada de forma estéril, então o indivíduo abre na hora do uso. É vendida também em pessoal que faz tatuagem, assim, o pessoal distribui essa membrana também para cicatrização. A gente desenvolveu, bem na época da parceria com a empresa, a gente desenvolveu membranas modificadas para liberação controlada de ativos. A gente fez membranas que respondiam à condição do meio. Então, por exemplo, se a pessoa está com uma inflamação, a gente fez uma modificação da superfície da membrana em que ela respondia à modificação, à inflamação. Então, se você tivesse a pele inflamada, liberava mais do fármaco. Se não tivesse a pele inflamada, liberava menos do fármaco. Então, sim, é possível fazer isso. Foi essa a nossa pesquisa com a empresa. A gente, na época, isso não chegou a virar produto, tanto que virou artigo, porque eles não quiseram desenvolver o produto, mas a gente também desenvolveu com eles membranas com nanopartículas de prata, para fazer aplicação bem específica, por exemplo, tanto para gengivite, para unha, para fungos em unha. Então, eles queriam aumentar o portfólio de produtos. A gente só não continuou em função das negociações financeiras, né? Que algumas empresas, elas ainda não, na época, essa empresa ela não conseguiu enxergar que poderia se fazer pesquisa com um investimento relativamente pequeno, apesar de que esse pequeno não quer dizer nada, né? A gente precisa ter isso, né, claro. Mas sim, é possível, é uma linha de pesquisa, a gente já fez muita coisa com isso, com derivados de membranas de celulose para poder fazer liberação controlada. Mas naquele caso não tinha nada, não tinha um ativo. Aquilo é só realmente o controle evitando a infecção da pele por patógenos do meio e permitindo o exudato de sair da pele, né, e veja que tem um custo, apesar da membrana ser cara, você aplica uma única vez, né, e aquilo foi retirado, ela sai naturalmente com 12 dias, né, da pele do indivíduo, durante o processo de cicatrização. Não sei se eu respondi, mas... E a professora, ela pergunta se, no caso das emulsões água em água, além da aplicação em alimentos, você tem projetos visando a utilização em fármacos, como carreadores ou veículos? E ela agradece desde já. Tá. Eu que agradeço, professora Ana Maria, pela pergunta. Muito bom, dá mais um tempinho para a gente falar, né? Muito pouco tempo. Então, assim, as emulsões água em água, elas são algo muito novo, né? Então, a primeira coisa que a gente conseguiu fazer, que eu acho que foi uma grande inovação do nosso grupo, foi trazer isso para uma realidade. Até então, os grupos europeus já estavam começando a trabalhar com isso, mas com sistemas muito distantes da realidade. Eram polímeros sintéticos, monodispersos, tudo era perfeito no mundo deles. E a gente começou a trazer isso para o mundo real. Atualmente, esse grupo francês também mudou a sua pesquisa para polímeros reais, assim, tipo polímeros que a gente usa na indústria de alimentos, né? Então, atualmente, a gente está tentando trazer isso para a área de cosméticos, mas eu vou ser bem sincero, o assunto que talvez apareça mais rapidamente aqui, eu não mostrei isso para vocês, em parceria com a indústria, seriam as emulsões óleo-óleo. Isso vai surgir muito rapidamente, eu acho que a gente vai ter em breve produtos no mercado aí, que vocês vão estar aplicando daqui a um tempo na área de maquiagens, em que vocês vão ter emulsões óleo-óleo. Isso é uma tendência, eu acho que chega primeiro nas prateleiras do que as emulsões água-água. Eu acho que depois das emulsões para alimentos, água-água, eu acho que o próximo passo seria a área cosmética. Então, a gente está tentando trazer isso para a área cosmética. Como é muito, muito incipiente, a gente está tentando entender como é que o sistema se estabiliza ainda, é tudo muito novo, né? Tem poucos artigos, a gente nem tem muitos referenciais. Então, a gente está construindo, professora Ana, a gente está construindo o conhecimento. É legal, porque normalmente a gente parte de coisas que já estão bem estabelecidas, e aqui não. A gente está partindo do zero, praticamente, né? Então, nesse contexto, eu acho que no futuro, o próximo passo seria na área de sistemas cosméticos. Mas, existe esse pessoal da Universidade de Paris-Saclay, eles me proporam, assim que eu consegui um sistema mais estável, eles propuseram fazer um sistema para implantação de células. Então, fazer tipo um delivery de células com esse material. Não seria exatamente fármacos, eles pensaram em antioxidantes também, mas inicialmente seria com delivery de células. Sistemas emulsionados água em água, em que a fase dispersa vai ter o meio de cultura e células, para eles poderem fazer implantação disso em meio biológico. E, professor, também temos a pergunta da professora Ana Flora, que é a nossa vice-coordenadora do curso. Ela primeiro fala assim:
Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar a palestra, muito importante e interessante. A minha pergunta seria em relação à aplicação do GES. Uhum. Termorreversíveis e termosensíveis. Uhum. Em que tipo de indústria são mais aplicados? Se Tá. tem uma estabilidade alta e se a utilização de sais pode interferir nessa estabilidade. Isso. O que a gente viu até então, esse polímero que eu mostrei para vocês foi uma demanda de uma pesquisadora. Esses polímeros termorreversíveis, né, a gente estava tentando desenvolver com eles polímeros que pudessem, porque a ideia era criar sistemas implantáveis. E para você implantar, a ideia seria que você inicialmente tivesse uma seringa, o polímero ele é líquido, e aí você injeta ele no corpo do animal ou do indivíduo e aquele polímero gelifica in situ. Então ele entra em contato com a temperatura corpórea e ele gelifica. Então isso se prestaria tanto para você fazer aplicações de fluidos, por exemplo, para substituição de fluido nas articulações, mas também para implantes de fármacos, né? Nesse caso eles queriam fazer implantes de fármacos em animais para provar então que existiria uma rede formada, essa rede controlaria a difusão do ativo e aí a gente teria um sistema com controle de liberação. O que a gente mostrou que não é muito simples. A pergunta da professora cai exatamente em cima do que a gente mostrou, né? A gente fez toda a determinação daquele trabalho removendo os grupos, gerando um polímero que no Japão já é usado, inclusive, como colírio. Esse polímero que eu mostrei ali, no Japão eles já vendem na forma de colírios, porque ele é líquido, quando você coloca, faz a instilação no olho, né? A gotinha cai sobre o olho e ela gelifica, e ela mantém o ativo por mais tempo na superfície do olho. E a nossa ideia foi tentar explicar por que isso acontece, porque na literatura isso é muito vago. E a gente foi tentar explicar fisicoquimicamente por que isso acontecia. O que a gente viu depois foi que o polímero que esses japoneses usam, sem nenhum tipo de tratamento enzimático, também gelifica, se tiver sal. Depende do sal. Como a maior parte dos experimentos biológicos são feitos com tampão fosfato, aí a gente começou a perceber, dependendo do tampão fosfato que é usado, pode existir a gelificação. E é isso, então, assim, isso criou uma dor de cabeça, porque estava tudo pronto, porque essa solicitação estava toda pronta, da gente desenvolver um polímero termorreversível, em água funciona muito bem, ele pode percolar e despercolar a cadeia, e a gente conseguiu provar que isso acontece de forma cíclica dentro da estrutura. Mas quando a gente foi fazer experimento biológico, o polímero controle sem tratamento gelificou também. E aí a gente foi olhar o tampão, no tampão tinha fosfato. Aí fomos olhar o tampão fosfato dele, fizemos experimentos sem modificar nada, o próprio polímero gelificava. Então esse foi o primeiro trabalho que mostrou que um polímero não iônico, ele pode ser afetado por sais, e isso nos criou um certo alerta, né? Muita gente trabalha com polímeros não iônicos e acham que, é de literatura isso, né? Eles são pouco afetados pela força iônica do meio. Não é verdade isso, a gente conseguiu desmentir isso. Então, agora, o que a gente está fazendo? A gente está com esses derivados de celulose, que são os derivados de metilcelulose, que eles têm essas propriedades termorreversíveis também. Então, a gente está tentando ir por esse caminho agora. E esses sistemas, eles parecem ser um pouco menos... desculpa, eles são sensíveis à temperatura, mas também parecem ser afetados pela força iônica do meio. Então, eu não tenho uma resposta simples para lhe dar nesse momento. Em princípio, parece que as duas coisas acontecem, então é possível que se você pegar um polímero com sal, você vai ter uma influência negativa, né, digamos assim, no seu controle da gelificação, porque ele vai gelificar mesmo a temperatura ambiente, por exemplo. Eu ainda não tenho uma resposta final, tenho que continuar pesquisando esse tema. E, bom, professor, temos a pergunta de 2 alunos também, que é o Douglas Poleto. Ele diz o seguinte, ele primeiro parabeniza o senhor pela palestra, ele gostou muito, e a pergunta dele é assim: como é feita a síntese desses biopolímeros, em especial os de quitina? É possível ter controle do tamanho das cadeias formadas? Ele perguntou da quitina, foi isso? Só que eu me perdi. Isso, da quitina. Tá, esses biopolímeros, eles são obtidos por via, assim, são produzidos por micro-organismos ou pela própria planta ou na parede vegetal, por exemplo, no caso da celulose. Então, no caso da quitina especificamente, ela faz parte do exoesqueleto. Então, dependendo da fonte, você pode ter quitinas com diferentes massas molares. Então, aí depende mais da fonte, porque quem sintetiza é o próprio micro-organismo.
Quando a gente converte quitina em quitosana, você faz um processo de tratamento alcalino, com hidróxido de sódio a 50% com aquecimento. Então, você despolimeriza. Existe um processo chamado beta-eliminação na química de carboidrato. Você vai tirando, a partir da estabilidade redutora, você hidrolisa as ligações glicosídicas beta-1,4 que tem nesse polímero. Então, em princípio, dependeria da fonte para os biopolímeros. Então, a síntese ela é basicamente feita pelo organismo vivo. O que a gente faz? Quando você extrai, você pode extrair massas molares maiores ou menores. A gente tem um trabalho de 2015, 16, eu não lembro mais, que é tanta coisa, mas que a gente mostrou que se você fizer um processamento para extração desses polímeros, não era quitina, mas era um outro polímero, se você fizer mais tempo de extração, menos tempo de extração, isso muda a massa molar do polímero. E, então, assim, esse é multifatorial, então não existe uma resposta simples para isso. Então, depende da fonte do polímero que você está tirando, então, você pode ser se for quitosana, no caso a quitina, você extraiu ela ou de um caranguejo, ou de camarão, então, ou foi de um fungo, que fungos também produzem quitina, então, dependendo da fonte, você vai ter massas molares diferentes. Durante o processo extrativo, como eu tratei esse polímero, também vai afetar a massa molar, e eu posso ter massas molares maiores ou menores. Vou dar um outro exemplo, celulose. Você pega algumas fontes de celulose, são de celulose de cadeia curta, então a massa molar é menor, que é o que vocês viram naquela tabela, que tem massa molar em torno de 500 a 700 gramas por mol. Tem outras fontes de celulose que são de cadeias longas, então eu vou ter uma massa molar muito maior, próximo de 1 milhão. Então depende da fonte que você extrai esse material. As reações que acontecem durante a extração e depois que você extraiu fazendo alguma modificação química, também são decisivas na massa molar. Então, de regra, biopolímeros são dispersos, polidispersos. Né? Eles têm são famílias de massa molar. Eu não tenho uma única massa molar, como é o caso dos polímeros sintéticos. Né? Eu também trabalho com polímero sintético aqui, é um mundo completamente diferente, são flores nos polímeros sintéticos. Né? Os polímeros naturais não é exatamente esse o caso. Os polímeros são difíceis, porque eles não se dispersam facilmente, são polidispersos. Isso cria uma série de impactos sobre os trabalhos que a gente está fazendo. Né? E, por fim, professora, a última pergunta é da Maria Luísa, e ela diz o seguinte: esse tipo de material gerando emulsões poderia ser utilizado em situações em que há poluição de águas, como no caso de vazamento de petróleo? Então, a gente, não sei se as emulsões água em água, mas os sistemas de emulsão do tipo Pickering que eu mostrei para vocês, uma das partículas que a gente está trabalhando, se você colocar essas partículas em água, dispersá-las, por exemplo, numa fase oleosa, sei lá, um petróleo, algum material bem complexo assim, ela se auto-organiza em sistemas emulsionados. Então, existem, inclusive, várias pesquisas, que eu tenho uma parceria com o professor Fernando Vipich, né, que nos ajuda nessa síntese dessas partículas de argilominerais sintéticos, né, no caso, os hidróxidos duplos lamelares, que eu mostrei lá em emulsões óleo-água. Aquelas partículas se mostraram bastante interessantes, porque elas formam emulsão, a própria agitação do sistema induz a formação de gotículas grandes, e elas acabam cremeando, então elas vão para o topo do sistema, então você consegue coletá-las facilmente, na forma de um cremeado viscoso. Então, sim, esse sistema tem até um trabalho, acho que do ano passado, em que os autores começaram a desenvolver esse tipo de sistemas de Pickering para remoção de óleo em derramamentos. As emulsões água em água não cabe nada, assim, talvez, mas eu acho que talvez o mais simples seria se utilizar a partícula dispersa em água, uma partícula que pode ser de celulose também, por que não? Mas também uma partícula de um argilo mineral, um hidróxido duplo lamelar, caulinita, alguma coisa assim também. E esses materiais dispersos poderiam formar emulsões óleo em água, e aí a gente conseguiria remover essas emulsões de óleo em água, porque elas cremeiam, né, como eu falei, e aí você poderia remover esses derramamentos. Então, tem alguns trabalhos já sobre isso na literatura, com emulsões de Pickering. Bom, professor, agora acabaram as perguntas. Nós, da comissão da Semana da Química, gostaríamos de agradecer o senhor novamente por essa disponibilidade de estar vindo palestrar para nós e mostrando um pouquinho do mundo dos biopolímeros. E fica aberto o convite para outras atividades, se o senhor quiser estar participando também, nós vamos enviar os links e o canal do YouTube. E muito obrigada mesmo, professor. Eu que agradeço, então, mais uma vez, Caroline, eu agradeço você em nome de toda a comissão organizadora, tá? Agradeço a todos que tiveram paciência para assistir, agradeço por todas as perguntas que vocês fizeram, é muito legal falar um pouco do trabalho da gente.
Quero parabenizar vocês pela organização, vocês são muito organizados, assim, então, assim, eu até vou comentar com os alunos aqui, assim, que realmente o desempenho de vocês foi excelente na organização do evento, parabéns, assim, me senti muito feliz com o convite de vocês e muito feliz em participar. Um abraço a todos, então, a gente se encontra pelos caminhos da vida. Muito obrigada, professor. Tá bom, um abraço. Abraço. E mais um recadinho, gente,